Quais são as forças que nos levam a enfrentar os desafios da existência e vencer os obstáculos? De onde tiramos a energia necessária para não nos abatermos no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal? A chave pode estar na resiliência, a capacidade de se adaptar e evoluir em meio às dificuldades. A maioria das pessoas dispõe dessa força, mas não se dá conta. E afinal, será que a sorte existe mesmo? Algumas pessoas são mais sortudas do que outras? Ou certos acontecimentos são apenas resultado do acaso, do esforço ou da disposição para enfrentar adversidades? Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Vamos começar com as características principais que marcam as pessoas que têm resiliência, que por conta disso acabam se tornando vencedoras. Em primeiro lugar, destaca-se a qualidade de ver as mudanças como um desafio ou uma oportunidade. Depois vem o comprometimento, a facilidade de trabalhar em grupo e envolver outras pessoas nas tarefas, estabelecer metas pessoais ou coletivas, a busca pela eficiência, a tolerância, o otimismo, a determinação, a visão realista e, por último, mas não menos importante, o senso de humor. Todas essas características fazem parte de um estudo sobre resiliência, a capacidade de prosperar diante das adversidades, conhecida como escala Connor-Davidson. A escala foi elaborada pelo professor Jonathan Davidson e sua colega Catherine Connor, do Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. No total, são 25 itens, dos quais se destacam a capacidade de trabalhar sob pressão, disposição para assumir a liderança na solução de problemas, não se deixar desencorajar diante das dificuldades, saber enfrentar situações desagradáveis, tomar decisões impopulares, gostar de enfrentar desafios, não desistir após eventuais derrotas e estar sempre focado em realizar metas. A escala Connor-Davidson é utilizada por inúmeros profissionais da área de psicologia nos Estados Unidos e outros países, como uma medida de avaliação do estado mental de pacientes. O estudo dos professores Catherine Connor e Jonathan Davidson indica que a capacidade de resiliência pode ser ampliada, resultando assim em altos graus de desenvolvimento pessoal e profissional. Não há dúvida de que algumas pessoas são mais determinadas que outras e demonstram maior disposição para alcançar seus objetivos. Mas sabe-se também que muitas habilidades podem ser desenvolvidas a partir do esforço pessoal ou com a ajuda de profissionais. De acordo com o estudo de Connor e Davidson, a resiliência pode surgir naturalmente em algumas situações ou como resposta ao estresse. Evidências também indicam que pessoas com desequilíbrios mentais revelam baixos níveis de resiliência quando comparadas com a maioria da população. As pessoas mais resilientes, elas tendem a ser mais proativas e mais otimistas. A resiliência tem a ver com autoestima, com características e habilidades que fazem parte de autoeficácia, da autoconsciência, da autovalorização, não é? Então, você passar por uma situação difícil sem perder o rebolado, né? Estou aqui brincando, mas isso inclui uma força interna, né? Uma capacidade de reconhecer suas próprias forças, de buscar também essas forças,
essas forças pessoais que fazem parte não apenas da inteligência emocional, mas também elas podem ser treinadas desde cedo, como, por exemplo, com a aprendizagem socioemocional ou com as habilidades socioemocionais que estão sendo tão bem colocadas ultimamente, como até necessárias de serem desenvolvidas dentro da escola. Diz a máxima, o problema não é o problema, mas como a gente lida com ele. Confira algumas dicas para turbinar a resiliência no seu dia a dia. Encontre significado na adversidade. Toda dor traz uma lição. Descubra uma que lhe faça sentir melhor e se alinhe a ela. Crie uma comunidade de apoio. Analise se essa ajuda é boa o suficiente e seja grato por ela. Tenha esperança. Tanto a esperança como a falta dela são uma escolha. De tempos em tempos, todos nos sentimos desapontados. Pessoas resilientes sabem quem são e não se definem por emoções momentâneas. Escolha a esperança. Concentre-se na gratidão. Mantenha um diário ou monte um blog de agradecimentos com um grupo de amigos. Para ver o copo meio cheio, é preciso treinar. Comece seu treinamento agora mesmo. Pelo que você é grato hoje? Aceite e antecipe a mudança. Ela faz parte da vida. Embora não gostemos muito de mudar, adote esse princípio e também procure aceitar a dor, a rejeição e as perdas. Se sua meta é lidar com essas experiências em vez de evitá-las, você vai melhorar uma característica muito importante de adquirir resiliência. Exercitar flexibilidade mental é uma ótima dica. E flexibilidade desde ter novos sinônimos para uma palavra, até pensar, imaginar diversos desfechos para uma situação. Então, você pensa, hoje eu vou sair aqui de casa, de carro, o que pode acontecer? De que forma que eu posso resolver esses problemas? Então, o treino de tomada de decisões, de escolhas, é um treino que promove a resiliência. A resiliência, ela também faz parte de um processo, e esse processo não é assim, né? Não é clicando no nosso mouse rapidinho ou no nosso smartphone que a gente vai conseguir. Pessoas dotadas de maior grau de inteligência têm mais facilidade para enfrentar obstáculos. Elas têm certas características que as demais não têm. Intelligence is a complex, multidimensional construct. Inteligência é uma capacidade complexa, multidimensional que abrange uma grande variedade de fatores e também de pessoas. É difícil resumi-la em poucas palavras, não importa qual seja a definição. Em um detalhe, a maioria concorda. É possível reconhecer a inteligência assim que nos deparamos com alguém dotado dessa habilidade. Uma pessoa muito inteligente é capaz de traduzir problemas, simplificar explicações e mostrar por que as coisas são como são. Em geral, essas pessoas têm altos níveis de QI, o chamado quociente intelectual, além de uma boa formação acadêmica. Também se tornam líderes em seu meio profissional e ficam conhecidas como resolvedoras de problemas. Será que você é uma dessas pessoas? Veja se já passou por alguma destas situações. Você se aborrece com conversas sem sentido. Todos conhecem aquela máxima: pessoas inteligentes discutem ideias. As medianas falam de coisas. E aquelas de mentes estreitas falam de pessoas. Pessoas muito inteligentes não perdem tempo com questões sem importância, como falar sobre resultados de jogos ou sobre o jardim do vizinho. Ao invés disso, preferem discutir ideias e conceitos, ou qualquer outro assunto que vá das artes às ciências. Para elas, jogar conversa fora é uma perda de tempo. Você é cuidadoso com suas palavras? Por acaso, as pessoas que o conhecem costumam se referir a você como muito reservado? Em geral, os mais inteligentes pensam mais do que falam.
Quando decidem compartilhar alguma ideia, já consideraram todas as possibilidades, com base na lógica e na razão, o que exige longos silêncios. Daí a impressão de serem muito introvertidas. Você é socialmente desajeitado. Diante de uma determinada questão, você fica parado com ar de quem parece meio ausente e em silêncio. Ou então, faz advertências corretas, mas na hora errada, o que resulta em inimizades. Claro que há certos exageros nisso, mas há um fundo de verdade. Um estudo publicado em 2015 sobre indivíduos dotados de QI bastante alto revelou que eles tendem a demonstrar um baixo QE, o chamado quociente de inteligência emocional, justamente aquilo que nos ajuda a desenvolver habilidades sociais e ampliar os laços de relacionamento. Afinal, a vida consiste em uma troca constante. Você luta para conquistar bons amigos, fazer amizades e encontrar sua tribo é uma batalha muito difícil para você? Algumas pessoas são intimidadas pela inteligência, seja pela percepção de alguém pode ser mais inteligente do que elas, ou de que não serão espertas o suficiente para se relacionar com alguém assim. Daí a tendência a evitar qualquer aproximação. Isso explica porque pessoas muito inteligentes acabam ficando isoladas. Agora surge uma outra questão. Para evitar a solidão ou o isolamento, uma pessoa deveria baixar seu padrão de raciocínio a fim de ser aceita? O problema é que uma atitude como essa poderia impedir o encontro de almas gêmeas, ou melhor, de QIs altos. Eles são raros, mas existem. Tem sim pessoas que têm mais facilidade para vencer barreiras, seja por um aspecto neurobiológico, seja por um aspecto de treino e aprendizado durante a vida. Então, tem pessoas que passam por situações, né, que normalmente tem gente que fala assim, nossa, como que essa pessoa conseguiu, ela perdeu o pai e a mãe pela Covid, agora ela ficou sem emprego, o filho nasceu com um problema, enfim. E essa pessoa você vê se reinventando, se colocando, adaptando essas novas situações e de uma maneira altiva, não de uma maneira, ó vida, ó céus, né? Existem pessoas que têm essa maior facilidade e que têm essa carga biogenética, mas também tem aquelas que, ao longo da vida, aproveitam as situações, aproveitam as frustrações para criar novos caminhos e buscando sempre o otimismo. Daqui a pouco. Afinal, a sorte existe ou alguns acontecimentos são apenas resultado de nossas ações? E ainda, como lidar com certos traços de nossa personalidade ou com ilusões que criamos? Não saia daí. Você é uma pessoa sortuda? Porque algumas são mais do que outras. Bater na madeira, jogar moedas em uma fonte, procurar um trevo de 4 folhas, fazer um desejo enquanto sopra a vela de aniversário. Você já passou por alguma dessas situações? Uma pesquisa Gallup revelou que 7 em cada 10 americanos admitiram possuir pelo menos um amuleto. Mas por que algumas pessoas têm mais sorte que outras? O acadêmico britânico Stephen Mark descobriu que aqueles que se consideram sortudos tendem a se comportar de maneira muito diferente daqueles que veem suas vidas atormentadas por más oportunidades. Mark observou que as pessoas de sorte têm alguns pontos em comum. Mudam regularmente sua rotina, variam seu ambiente e interagem com muitas pessoas. Segundo ele, quanto mais variado o dia a dia, mais encontros casuais podem acontecer, o que pode trazer mais oportunidades e bons resultados, que muitos veem como sorte. Steve Jobs, o fundador da Apple, disse certa vez: "Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho." Para o pesquisador Richard Wiseman, a sorte, ou a ausência dela, é determinada principalmente por hábitos.
Ele levantou a hipótese de que as pessoas de sorte tendem a ser extrovertidas e investem em uma infinidade de empreendimentos, portanto, com maior potencial para resultados positivos. E o que dizer sobre as pessoas azaradas? Elas tendem a ser mais tensas e ansiosas, o que as deixa menos capazes de ver oportunidades e aproveitá-las. Mas afinal, o que é sorte? O que dizem os pesquisadores sobre o assunto? Por definição, a sorte é um capricho do acaso, algo fora do nosso controle. No entanto, os cientistas sociais veem isso de forma diferente. Eles entendem a sorte como o resultado de nossas ações, como abertura a novas experiências e uma propensão a arriscar. Como disse o dramaturgo americano Tennessee Williams, sorte é acreditar que você tem sorte. Segundo pesquisadores da Universidade da Califórnia e de Colômbia, nossas crenças sobre sorte podem ser divididas em dois campos: estável ou fugaz. As pessoas que veem a sorte como algo duradouro tendem a ter uma motivação maior para o sucesso do que aquelas que a veem como algo passageiro. A pesquisa também descobriu uma forte relação entre sorte e motivação. Se você sente que a sorte é estável e está dentro de sua esfera de influência, é mais provável que você persevere em direção às suas metas. No entanto, se você vê a sorte como um fenômeno aleatório, pode se perguntar: qual é o objetivo? Esse ceticismo pode minar seu desejo de seguir em frente. Veja agora 4 dicas para melhorar sua sorte. Abrace o fracasso como uma lição de vida. Quando algo ruim acontecer com você, não diga por que eu, e sim, por que não eu. Ao reconhecer que o fato poderia ter sido pior, você suaviza a experiência. Amplie seu círculo social. Tome a iniciativa e entre em contato com pessoas que você não conhece. Seja voluntário. Comece uma conversa com alguém no supermercado. Introduza novas pessoas em sua vida para conhecer pontos de vista diferentes. Diga sim com mais frequência. Aceite convites fora do seu círculo de conforto. Aproveite as férias em um local diferente. Experimente um novo esporte. E sorria. Você pode se surpreender ao ver portas e janelas que se abrem apenas com um sorriso. O ego e traços de nossa personalidade moldam a história de vida que contamos ao mundo e a nós mesmos. A boa notícia é que uma autoavaliação nos ajuda a vencer nossas ilusões e a compreender quem realmente somos. As histórias que contamos a nós mesmos são um reflexo de nossa personalidade. É o que revela uma pesquisa liderada pelo psicólogo Dan McAdams, da Northwestern University. O estudo analisou como essas narrativas dão um sentido de coerência e propósito às pessoas, mesmo que não reflitam a realidade. Por mais que não coincidam com nossos verdadeiros desejos, alguns valores e metas podem estar presentes há décadas nas histórias que contamos. E não é fácil mudá-los, já que filtramos o mundo através de lentes que se adaptam aos nossos egos e diminuem nossas falhas. A pesquisa revela que, como estamos sempre contando e recontando nossas experiências de vida, acabamos criando ilusões sobre nós mesmos. Algumas podem ser baseadas em fatos, mas outras refletem como os interpretamos, mudando a narrativa. Em outro estudo, a equipe do psicólogo William Dunlop, da Universidade da Califórnia, comparou avaliações de histórias de vida por observadores externos com as próprias pessoas que as contaram. Primeiro, os pesquisadores pediram aos participantes que descrevessem momentos de altos e baixos, além de viradas em suas vidas. Em seguida, eles analisaram essas histórias em relação à percepção de controle que os voluntários tinham sobre suas vidas. Depois, os participantes avaliaram seus próprios traços de personalidade, escolhendo alternativas em que se viam como tagarelas ou mal-humorados, por exemplo. Ao analisar as personalidades dos participantes a partir de suas narrativas, os observadores acertaram vários traços de personalidade.
Em algumas, pessoas que se disseram abertas a experiências tendiam a contar histórias em que, sem querer, disfarçavam suas neuroses. Para os avaliadores, as histórias soavam estranhas, porque não combinavam com as experiências. Preocupados em dar sentido às próprias narrativas, os participantes não conseguiram perceber um traço de sua personalidade que se manifestou nelas. Segundo os pesquisadores, a contação de histórias é um recurso usado em todas as interações sociais. Como a personalidade molda e altera essas narrativas, vários eventos não aconteceram como nos lembramos. Um exemplo é a história que alguém conta sobre o dia em que conheceu o atual namorado ou namorada. Pode ser extrovertido, pode achar que deu o primeiro passo, mas será que o parceiro ou parceira concorda? Assim como toda narrativa pode ter sido influenciada por sua personalidade, qualquer fato pode ter acontecido exatamente ao contrário do que você contou. Então, quando tem consciência de como essas ilusões influenciam a forma como você se vê e aos eventos de sua vida, você ganha uma clareza maior sobre quem realmente é. Daqui a pouco, em excesso, a ansiedade é prejudicial. Mas até um certo nível ajuda a manter a segurança. E ainda, identificar os sinais de estresse e ansiedade garante maior controle das situações. A gente volta já. Existem inúmeros fatores que nos ajudam a ultrapassar obstáculos, sejam reais ou imaginários. Por incrível que pareça, um deles é a ansiedade. Em excesso, ela é prejudicial, mas até um certo nível nos ajuda a manter a segurança. Quando a ansiedade é muito persistente, acaba desencadeando uma série de consequências físicas e psicológicas. Altera o ritmo cardíaco e a tensão muscular, dificulta a respiração e provoca cansaço. Também atrapalha a concentração e a capacidade de reações rápidas. Mas há um outro lado nessa questão. Até um nível considerado normal, a ansiedade serve como um sistema de alerta que pode ajudar a manter a segurança diante de situações adversas. É o que garante a neurocientista Wayne Suzuki, professora de psicologia no Centro de Ciências Neurais da Universidade de Nova York e autora do livro Good Anxiety, ou Boa Ansiedade. Nesta palestra para o canal de educação TED, ela explica que gerenciar o nível de estresse é mais importante do que tentar acabar com ele. E o primeiro passo para isso é praticar exercícios de respiração, o que pode ser feito em casa, no trabalho ou até dirigindo. Além disso, atividades físicas, mesmo aquelas mais simples, como uma caminhada, também contribuem para aumentar o nível de serotonina e dopamina no cérebro, ajudando a reduzir o grau de ansiedade. Se tudo isso não funcionar, é hora de buscar a ajuda de um especialista. Identificar os sinais de ansiedade e estresse é um passo importante para se assumir o controle sobre as situações. Superestimar o risco de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento, mesmo que não existam sinais concretos para isso, é uma indicação de um nível elevado de ansiedade. Essa reação emocional é mais comum do que se imagina. Há pessoas que tendem a antecipar coisas ruins e acabam sofrendo sem necessidade. Para evitar que isso ocorra, é necessário fazer uma revisão rigorosa dos pensamentos e ações no dia a dia. A doutora Alice Boyce, PhD em psicologia e articulista de várias publicações especializadas dos Estados Unidos, diz que pessoas ansiosas tendem a ser mais cautelosas e, dependendo do grau de ansiedade, podem canalizar isso para a consciência. O importante, adverte, é reduzir as preocupações a um nível razoável. Defensora da chamada psicologia positiva, Alice é autora do livro A Caixa de Ferramentas da Ansiedade. Ela defende a tese de que a maioria das pessoas consegue administrar os níveis de preocupação. Para ela, os componentes de uma vida saudável podem ser divididos assim:
Metade do que somos depende de nossos genes, ou seja, é hereditário. 40% tem a ver com o que fazemos, com nossas ações intencionais. E os 10% restantes dependem das circunstâncias da vida. Ao contrário do que muita gente pensa, o equilíbrio mental não é algo que se alcança facilmente. Na verdade, segundo a maioria dos estudiosos, trata-se de uma conquista que depende de esforço e treinamento, assim como a boa forma física. E o primeiro passo para isso é adotar uma rigorosa seleção do que passa pela sua mente. Evite pensamentos negativos ou a tendência a esperar sempre pelo pior. Faça uma espécie de limpeza diária da mente e abra espaço para fatos positivos, que tragam a perspectiva de crescimento pessoal ou profissional. E faça isso como se estivesse praticando um esporte. Afinal de contas, sobre a energia negativa, pode-se dizer o mesmo que sobre as bruxas. Não creemos. Pero que las hay, las hay. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.